Boa noite a todos. Tá claro ainda, né? Fica mais para boa tarde, né? Mas passou das 18, né? Boa noite. Que Jesus envolva nossos corações. Agradecer a presença dos amigos e amigas que vieram aqui hoje nos apoiar. Temos a querida Carmen Silveira do SEAC. Temos José Roberto, mergulhão do René Peças. E temos um grupo ali do Fonte de Luz. E outros amigos aqui do Trabalhadores de Jesus, né? Então, que Jesus nos envolva nesse tema, digamos assim, tão importante que a gente precisa falar, que os bons espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, possa nos envolver, nos inspirando, para que possamos trazer reflexões a cada coração presente. Conto com as vibrações de todos vocês. Irmãos queridos, no primeiro momento, nós vamos fazer um comentário, sem aprofundar muito, na parte histórica do Carnaval, mas bem curtinho, e recomendo a quem queira aprofundar, vá no YouTube, no Google, que realmente fala-se muito sobre a origem do Carnaval. Então, a minha fala vai ser curta, não vou ficar um tempo muito grande nessa parte, mas aqueles que queiram aprofundar, podem buscar, que tem muito material para estudo. Então, nos fala os estudiosos de diversos sobre a origem. Na Grécia, inicialmente, começando com festividades de adoração a deuses daquela época, digamos assim, que se chamavam como deuses, Deus Baco, né? Então, eram as bacanalhas, né, que se falava, e também o Deus Dionísio, que era ligado à luxúria, às bebidas e certas extravagâncias. Depois, posteriormente, em Roma era Saturnália, o deus Saturno. E isso aí foi proliferando e os portugueses trouxeram para o Brasil. Começou com alguns costumes vindo de Portugal que foram ao longo dos anos modificando. E posteriormente, com a contribuição dos nossos irmãos do continente africano, vieram essas batidas, o tambor que dá esse ritmo ao samba, que tanto nós admiramos e achamos bonito, né? Então, o Carnaval passou por várias mudanças. Esquecendo também um ponto que eu pulei, em Veneza, aqueles festivais de máscara, né? E parece que não, né, meus irmãos? A gente, quando coloca uma máscara, como a gente fica diferente, né? Eu me lembro, certa feita, muitos anos atrás, jovem, adolescente, tímido demais, eu fui botar alguma coisa que me cobrisse o rosto, eu virei outro. Então, as máscaras daquele passado se fala que era para aquelas pessoas do nível social maior, tipo assim, poder fazer suas extravagâncias sem ser identificado, né? Então, veio também para o Brasil, para os clubes diversos. Então, nós sabemos que sobre o Carnaval, a gente, buscando nas obras básicas, nós não temos a palavra Carnaval, não é? Não é isso, Carmen? Nós temos perguntas que falam sobre a conduta nas festividades, que nós trouxemos algumas que podem nos ajudar. Não especificamente sobre uma festa ou outra, sobre onde estivermos inseridos, qual a nossa conduta, não é isso? Então, eu posso estar no Carnaval, eu posso estar no Natal, que são vibrações totalmente diferentes, mas qual o comportamento do cristão, do espírita? É um desafio para nós. E aqui a gente olha nesses estudos diversos que se fala muito do pensamento. O pensamento é um ponto central, né? Que o nosso pensamento, nós sabemos, que sintoniza com forças diversas. Somos identificados na multidão, a nível espiritual, pelo nosso pensamento. Então, quando eu vou para uma festividade e me permito, vamos pensar hoje no Carnaval, não estamos aqui para criticar de jeito nenhum, né? Cada um tem que ver como se comporta. Mas quando eu me dou a bebida, a certas situações e as imagens, muitas vezes, que hoje é ofertada para nós, afrouxa meus laços morais a bebida, mas o que vem à tona é eu mesmo, que na verdade aquela bebida, aquelas sugestões simplesmente despertou o que eu trazia no coração, né? Eu, estando lúcido, eu tenho mais freio moral. Uma vez que eu estou sob efeito de algum da bebida ou de alguma coisa que mexa com o meu emocional, aí o homem velho vem à tona. Então, não é que alguém colocou no meu coração certos procedimentos de conduta onde eu estou inseridos. Essa conduta ainda está em mim. E quando eu estou sob efeito de alguma droga, eu simplesmente me mostro como realmente eu sou. Então, é possível um espírita assistir um evento desse? É possível. Pode ser que veja algumas coisas difíceis, é possível. Mas
o cuidado é muito grande. Eu trouxe esse livro, eu não tinha esse livro, peguei emprestado com a minha querida Márcia Botelho, eu tenho os outros, mas esse eu não tinha. É um livro que é muito colocado, em todos os estudos que a gente pesquisou, é muito falado. Então, Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma participação muito grande de Bezerra de Menezes. Então, é um livro que traz muitas passagens falando do Carnaval no Rio de Janeiro, principalmente. Situações que decorrem disso que eu falei para vocês. Do clima, do ambiente, dos excessos de todas as ordens, que leva a pessoa a cometer situações diversas. Tem um item aqui que coloca para nós, eu trouxe anotadinho para que nós possamos desenvolver. Mas antes disso, uma fala que Kardec tem muito bacana, olha só, o que diz Allan Kardec. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si os que o atraem. Olha só que coisa bacana. Aí vamos ver um outro exemplo que os Espíritos falam para nós. Imagine, nós vamos aí no terreno baldio, alguém joga alguma proteína animal, um animal morto. Quando ele entra no processo de decomposição, ele vai atrair as moscas, não é isso? Então, como é que eu faço para eliminar as moscas? Eu tenho que eliminar o foco infeccioso que atrai as moscas. E a nível espiritual também, da mesma forma. Aquilo que está atraindo as mentes, as inteligências do mundo espiritual, estão encontrando em mim ressonância pelo pensamento e me buscam. Então, se eu quero companhias melhores, eu preciso modificar a minha sintonia. Aqui, todo mundo muito jovem, né, dessa época do radinho, né, que a gente ficava buscando sintonia, né, Carmen? Né, Liz? Tchá, tchá, tchá. Antigamente era só AM, então era um sofrimento, né? Achava, então, a nível espiritual a mesma coisa, são diversas faixas de sintonia e de vibração. Quando eu entro em determinada faixa, eu acoplo com todos aqueles que pensam daquela forma. Então, preciso, é um desafio enorme para nós, tirar do coração aquilo que ainda atrai espíritos infelizes que gostam de certas coisas. Agora, nós falamos do carnaval, eu ouvi alguns estudiosos, um foi totalmente contra e o outro respeitou esse lado, o aspecto cultural, né? Nós sabemos que em épocas diversas, às vezes homenageia algumas coisas do folclore brasileiro, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. Tem muitos que trazem histórias. Lá, por exemplo, do norte e do nordeste, daquelas festividades do boi, que tem as músicas bacanas. Então, tem vários pontos culturais também. E outra coisa, gera renda, turismo, que movimenta a economia, por exemplo, da Bahia, do Rio de Janeiro e outros estados, onde tem um carnaval mais famoso, digamos assim. Então, isso movimenta. Eu ouvi um estudioso falando assim, mas o trabalhador poderia procurar recursos em outra atividade, não nessa. Não estamos aqui para julgar ninguém, né? Então, movimenta várias situações, que essa conduta nossa vai nos ajudando a afastar do que não serve. Então, isso é muito importante. Esse impacto social e econômico na economia. Aí eu vou passar para uma pergunta aqui que ninguém aguenta mais ouvir ela, né? É a mais falada na doutrina espírita. Então, no Livro dos Espíritos, como eu falei, eu peguei algumas perguntas que nos ajudam no tema de hoje. Lá está na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Pergunta 459. Todo mundo sabe, né? Não precisa nem ler, mas eu vou falar, assim mesmo. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, é uma pergunta que a gente ouve todo dia, né? Como se fala dessa pergunta? Então, repetindo, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Responde os espíritos a Kardec. Nesse sentido, a tua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, me dirigem como assim, né? Ora, me dirigem porque me oferece, por exemplo, a Liz quer comer um pudim, oferece para a Liz um pudim, ela quer comer o pudim, então me dirige nesse sentido, eu estou propenso a aceitar aquela sugestão, então me dirige. Um bom espírito que nos trouxe aqui na Casa Espírita hoje, poxa, eu quero hoje ouvir um estudo, domingo de carnaval, vou lá no Trabalhador de Jesus, nossa casa-mãe, vai completar agora em março 103 anos, vou lá na Casa Espírita. Então,
eles apertam a tomada onde há possibilidade de aceitação. Então, nós viemos aqui. Então, essa pergunta é muito importante, porque vamos lembrar lá quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Naquele momento da agonia, que ele olha e eleva o pensamento a Deus e diz assim: Pai, tende piedade, perdoai-os, eles não sabem o que faz, nos mostrando que éramos crianças espirituais. Aí estava olhando, por esses dias estudando, na Revista Espírita de 1864, Kardec faz um comentário muito interessante, sobre o nosso avanço nas ciências, a intelectualidade avançou muito, e hoje nós não podemos dizer mais o que o Cristo falou, nós já sabemos o que fazemos. Com o evento da doutrina espírita em nossas vidas, com essas informações que o nosso pensamento é impulsionado, é acessível ao mundo espiritual, então, se Jesus viesse de novo, provavelmente ele não falaria mais isso. Eles não sabem o que fazem. Hoje nós já temos muita informação. Hoje eu sei que certas coisas que eu gosto muito, e cabe a mim colocar o freio. E se eu oferecer as condições propícias, aquele ato imoral que eu ainda gosto, vai vir à tona. Então, já sabemos o que fazer. Não estou dando lição de moral para ninguém, tá, gente? Estamos no mundo de provas e expiações. Nós ainda teremos quedas, dificuldades, mas nós já conhecemos a teoria bem. A teoria nós conhecemos. Agora o desafio é, ao longo dessas encarnações sucessivas, conseguir aplicar, que é o grande desafio da nossa condição hoje, é aplicar os ensinamentos do Cristo. Aí na pergunta 467, Kardec pergunta os espíritos, continuando nessa linha de raciocínio: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Então eu vou para o carnaval, no Rio de Janeiro, participar de uma escola de samba daquela, no ambiente carnavalesco, com tudo que oferece, que a gente vê na televisão. O que eu estou levando no meu coração? O que eu estou indo buscar lá? Eu quero alegria, me divertir, me soltar. Não como a gente ouvia no passado do carnaval, né, que podia tudo, né, carne nada vale, pode tudo, é dias que a loucura pode fazer o que quiser. Não, nós não temos mais essa mentalidade. Isso é um tempo da infância espiritual. Hoje nós já temos informações, sabemos que os bons espíritos olham por nós, mas as nossas atitudes equivocadas marcam na nossa consciência, no nosso perispírito, e é da lei que a gente acerte com a nossa consciência para podermos avançar. Então hoje eu tenho que saber, eu vou lá, mas eu tenho que saber que eu estou preparado. O que no íntimo mesmo eu estou querendo ver lá? Não sei, vamos ver, né? Vou repetir a pergunta: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Responde os espíritos a Kardec: sim. Que a gente pode pensar assim, é irresistível. Não, sim. Porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Lembrando o nosso querido amigo que já veio aqui fazer palestra, tem muitos livros, o doutor André Moreira. Ele fala, eu estou sempre repetindo essa fala dele, muito bacana, ele diz assim: o obsessor não é invasor, o obsessor é hóspede. Como assim? Eu não quero obsessor. Se eu pudesse, eu dava meus obsessores para os outros, mas ninguém quer, né, Carmen? Não, eu convido pela minha conduta, pelos meus pensamentos, eles encontram ressonância em mim. Então, nós abrimos as portas, e só entra alguém pela porta se ela estiver aberta. Se estiver fechada, não vai entrar. Então, é hóspede. Olha que chique. Então, a necessidade que nós temos, já pelos estudos, pelas reflexões, pela maturidade que vai nos chegando aos poucos, é avaliar, ver que nós somos frágeis ainda, mas já temos alguns freios. Será que vale a pena, meu Deus, eu ir num movimento desse e beber todas? Será que eu não vou me colocar em risco? Eu gosto de tomar cervejinha, tudo bem, problema nenhum, mas será que em certos ambientes eu vou conter meus impulsos que ainda estão muito fortes em mim? Então é um ponto. Tem um comentário aqui muito interessante sobre essa pergunta, vai nos ajudar, no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 21, que se chama Rogativa e Socorro. Antes de eu ler a fala da historinha, vou lembrar uma passagem que encaixa aqui bem. Está 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 a 11. O ato de amor anula a multidão de pecados. Aí tem um texto maior, só coloquei isso. Um ato de amor anula a multidão de pecados. Vejamos aqui o que diz esse capítulo 21,
rogativa e socorro. Nos conta esse capítulo que são duas historinhas para não embolar, que uma jovem no estado do Rio de Janeiro, na capital, na época, tempos recuados, esse livro, já um livro que já tem um certo tempo, ela fazia um trajeto diariamente de sair de trem, que não tinha outra locomoção no Rio na época, acho que anos 40, anos 50, e ia até num subúrbio do Rio, prestar uma assistência material e física, ajudava uma senhora que ela conhecia e precisava de muita ajuda. Ela conheceu e passou a ir lá dar banho nela, levava alimento. Então ia várias vezes ao longo da semana. Uma jovem que havia adentrado no movimento espírita há algum tempo, iniciante, e tinha um coração maravilhoso. E nesse período de carnaval, ela foi. E na volta, quando ela vem do trem, que deixa ela num local um pouco ermo, ela ao descer via 4 jovens embriagados naquelas festividades de carnaval. E era uma rua meio isolada. Ele sente o desejo de estuprá-la. E logo que ela desce, que o ônibus vai, que não tem ninguém, eles agarram ela e começa aquele esforço, e ela lança um pedido de socorro. Lembra de Bezerra de Menezes, desespero, gritando, chorando, e aí nos conta nesse livro que Bezerra de Menezes estava com as atividades, trabalhando nas atividades do carnaval, e chega um dos seus ajudantes, digamos assim, e fala para ele sobre essa rogativa de prece. Porque, fala, mas toda prece chega? São várias preces. Essa colocou do coração e tinha merecimento. Então, quando ela ora com fervor, Bezerra de Menezes é alertado que ele fala que diz um censor do mundo espiritual deles, que sobre certos teores de prece que chega. Que prece a gente faz toda hora. Mas quais são essas preces? Qual a prece que eu coloco o meu sentimento, o meu coração, que é uma prece justa? Então essa prece despertou-la no censor de preces, essa rogativa. Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com Manuel Filomeno de Miranda, que nos narra, e outros amigos espirituais. E lá chegando, eles segurando ela naquele início de movimento, Dr. Bezerra de Menezes, em pensamento, mentaliza Jesus, faz uma prece. Eles levam como um jato de vibração, não agredindo, para desacelerá-los. Eles tomam um choque no sentido de acalmar. Mas logo um daqueles menos sensível, volta novamente a atacar a moça. E Dr. Bezerra de Menezes, com a sua visão ampliada, vê que em determinado quarteirão, não muito distante, passava uma viatura policial. Ele manda um comando mental direto ao motorista, como o nosso Waze hoje, né? Aquela voz que nos ajuda, né? Entra pela direita, 200 metros à frente. E eu e minha esposa, certa feita, viajando com meu pai, que já desencarnou com 90 anos, tem 2 anos que desencarnou. Pessoa muito simples, né? Essas tecnologias, para nós de média idade, já não é fácil, imagine para ele. E eu colocamos o Waze, eu e Liz, da viagem, ele virava e falava assim, rapaz, essa mulher sabe tudo, hein? Quem é essa mulher? Rapaz, como é que ela conhece tudo? E ele, apesar que na época ele tinha menos de 90 anos, ele era solteiro, separado da minha mãe há muito tempo, mas aquele senhor galanteador, eu falei, essa mulher aí é uma viúva, está querendo arrumar um casamento, hein? Brigando com ele. Então a mulher vai para lá, vai para cá e sabia tudo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes mentaliza essa viatura, o motorista, e ele recebe um comando que ele vai descrever depois. E o cara sai da rota que ele fazia constantemente, entra numa rua e vê a cena. Os homens tentam fugir, eles prendem todos, liberta a moça, que agradece muito, não aconteceu as vias do fato, e ele a acolhe e fala para ela, você quer ir na delegacia prestar uma queixa? Os homens presos já lá no Camburão, né? Eu falei, não precisa, não aconteceu nada, está tudo certo. E eles levam os homens para a delegacia e falam, então eles vão ficar pelo menos até a quarta-feira de cinza. Esse carnaval eles vão perder, né? Para eles poderem se ajuizar. E dessa forma. E o homem, depois o motorista da viatura, diz assim, os outros perguntam, por que você entrou nessa rua? A gente não quer entrar nessa rua, não é o nosso caminho. Eu recebi uma voz que falou na minha mente, um comando muito firme, entre nessa rua, siga por aqui. Aí os amigos falam assim, você acredita no negócio de espírito? O único espírito que você conhece é o espírito da cachaça, que eles eram brincalhões, não eram religiosos, né? Mas sabendo que, como eu falei as perguntas aqui, a ação dos espíritos é constante em nossas vidas.
mais do que imaginamos. Então, precisamos naturalmente colocar nossa fé, nosso desejo, para que o socorro possa acontecer. Aí também eu peguei a pergunta, que eu acho que ajuda no tema, 713. Kardec pergunta os espíritos, lá no livro dos espíritos, né? Os gozos de toda ordem, né? Têm limites traçados pela natureza? Ou seja, a natureza traça limite para os prazeres de toda ordem, de alimentação, de festividade, de bebida, de sexo. A natureza traça limite para isso? Os espíritos respondem, sim, para vos mostrar o termo do necessário. Pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Então, tudo que é excessivo gera um vazio interior, ou gera doença, ou a própria morte. Então, nós sabemos que logo após o carnaval, isso aí é estatística, não é da doutrina espírita, passou o período do carnaval, é histórico, acontecem muitos casos de aborto, ou seja, gravidez não desejadas, sem cuidados de evitar doenças sexualmente transmissíveis, há muitos casos, que é algo que marca profundamente a quem comete. Nós sabemos as consequências a nível espiritual. Então, a bebida em excesso, as paixões que ficam ao longo do ano presas, que a pessoa às vezes quer soltar tudo nesse período carnavalesco e comete atitudes que muitas vezes terá que, por muito tempo, carregar aquela luta. Não estamos aqui condenando ninguém também, sabemos que para Deus todos nós teremos oportunidade de ressarcir com nossos erros, então não é a nossa fala moralista, mas mostrando os perigos que nossa fragilidade pode nos levar. Então é algo que acontece muito. Outro caso, que é muito comum, jovens principalmente, coma alcoólatra, bebem demais, cai, desmaia, é levado às pressas para o hospital, em coma. É o jovem que vai bebendo, não tem limite, ficando doidão, aí aquelas brincadeiras de jovens, que a gente sabe que existe, e vai ingerindo álcool, daqui a pouco entra no estado de coma, o excesso de álcool. Muitos podem desencarnar. Então, olha só, aí vamos imaginar, nesse período, o número de orações de mães e pais, principalmente de mãe, né? Pai também, mas mãe principalmente, de avó, que parte do mundo espiritual. Os jovens vão para o carnaval. Meus netos, meus filhos, que ainda são jovens, vão pensar assim, vão para o carnaval. E vão em grupo de amigos. Então, nós ficamos preocupados realmente. Então, a conduta, então a casa espírita, nos encontros que acontecem nesse período do carnaval, está acontecendo agora, trazendo informações para os jovens, ver os limites, as necessidades de frear, mas não é fácil, porque nós hoje, mais maduros, temos lutas interiores ainda enormes, quem dirá eles? Então, o desejo do socorro, o pedido constante tem que estar sempre em nós, para que o socorro possa chegar até essas pessoas. Aqui na observação dessa pergunta, Kardec faz um comentário. O homem que procura nos excessos, vamos trazer para o campo do carnaval, que é a nossa meta hoje, dos excessos de toda espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação das suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, o maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão das leis de Deus. Gente, parece que não, mas vamos parar para pensar, por exemplo, agora, talvez até fugindo um pouquinho, vamos pensar do homem e mulher, um rapaz muito bonito, que namora várias mulheres, larga uma, pega outra, larga uma, pega outra, que ele é muito bonito, é muito desejado. Aparentemente a gente pode achar isso muito dentro da rotina, mas imagine quantos sentimentos ele está movimentando naquelas criaturas que ele deixa e fica sofrendo porque se apaixonou por ele. Tudo isso cria vinculações espirituais. Que aquela pessoa tem seus, digamos assim, as suas companhias equilibradas e desequilibradas no mundo espiritual. Então a gente vê muito caso, a gente vê hoje, claro que tudo tem muitas exceções. Vamos pensar os grandes galãs, as grandes atrizes, que não seguiram a vida, digamos assim, como Tarcísio Meira e Glória Menezes, casadinho, que teve uma vida mais à vontade, respeitamos também, mostrando, muitos deles, não todos, envolvimento com drogas, com excessos, até com suicídio. Por quê?
esses que vêm com a beleza, que chama muita atenção, mexe com muitos sentimentos. Então, se não souber lidar com isso, as consequências são muito grandes a nível espiritual, cria obsessões. Então, a gente vê hoje artistas famosos, quantos nós já ouvimos falar, que se envolveu de maneira terrível nas drogas. Você, mas como pode? O cara é um artista, um cara bem resolvido, bem empregado. Como é que o cara chega a esse ponto? Então, vendo que abre as portas e a ação desperta aquilo que está forte naquele espírito. Às vezes, muitas vezes no mundo espiritual, ele vem na prova da beleza, ele ou ela, para poder conter certos impulsos. Mas chegando aqui, muitas vezes a gente não consegue. E aí vem as consequências. Agora mais um do Livro dos Espíritos, que trata das paixões. Como eu falei, não tem nenhuma pergunta que fala carnaval, mas fala situações de posturas que nos arremete ao caso do carnaval. Das paixões, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei moral, Kardec pergunta aos Espíritos: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então, quando a gente fala em paixão, a gente não pode esquecer de uma coisa, né? A paixão pode ser boa ou ruim. Como eu já falei aqui outras vezes. Imagine, eu cheguei na casa espírita, me apaixonei pela doutrina espírita, como aconteceu com muitos de nós. Poxa, eu quero fazer os estudos que o irmão mencionou agora há pouco, eu quero ser um trabalhador da casa, trabalhar numa atividade de tratamento espiritual, quem sabe, dependendo das possibilidades, trabalhar no atendimento fraterno aos espíritos, quem sabe usar a palavra da tribuna, e aí tem uma frente enorme, trabalhar nos diversos frentes que a casa oferece. Então, uma paixão boa, que me tira de hábitos perniciosos lá fora. Eu quero ir na casa espírita, eu quero ser um membro da casa. Isso é uma boa paixão, não é isso? Mas tem a paixão, quando se fala paixão, a gente pensa no pior, né? Que é aquela paixão desequilibrada, que não é boa. Aí os espíritos respondem, voltando à pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é má em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-los a grandes coisas. O abuso a ela que entrega é que causa o mal, ou seja, como eu falei, os excessos que causam o mal. Ela em si pode ser boa ou ruim. E aqui dá um exemplo muito falado da Casa Espírita, 908. Aí eu pergunto, né? Mas, eu não, Kardec pergunta, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Como é que faz isso? José Roberto Mergulhão, como é que faz isso, Ney? Definir quando a paixão deixa de ser boa ou má. A gente, lembrando de Jesus Cristo, seus ensinamentos, por ali já tem muitas respostas, sem dúvida. Aqui os espíritos respondem assim, dão um exemplo material, físico, né, do mundo físico. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Todos aqui já andaram de cavalo? Eu temia de cavalo até hoje, mas já andei. Então, você pegar um de nós, montar num cavalo, para quem conhece melhor do que eu, manso e educado, ele vai te conduzir de maneira a obedecer os comandos do cabresto, né? É um animal devidamente treinado e preparado. Então, é uma paixão boa. O cavaleiro está no comando. Vamos pensar da nossa mente. Eu estou no comando do que eu penso e faço. Então, é uma paixão boa. Eu conduzo. Vai lá, Lopes. Não vou lá não. Se eu for lá, vai ser ruim para mim. Vou para cá. Então, é o cavalo educado. Mas quando o cavalo é um cavalo bravo e a gente monta, ele começa a pular, querer esfregar a gente numa árvore, tem animal que vai isso, que é maldoso, a gente vai pular de uma árvore, para um barranco, então é uma paixão perigosa, porque o cavalo está no comando, o cavaleiro não consegue dominar ele, ele faz o que quer, está sujeito a levar o quê? Acidentes. Então, aqui os espíritos nos colocam. Então, quando eu vou no desfile da escola de samba, e lá tem as ofertas muito natural do carnaval, né, da alegria, que é tendo alegria, às vezes as pessoas bebem um pouco, e atividades diversas, muitos conseguem se conter e aproveitar o que tem de melhor da festividade. Claro que ele vai ver cenas deploráveis, que acontece mesmo, mas tem um lado bom também. Vamos lembrar, há um tempo atrás, que alguns aqui vivenciaram, aquelas marchinhas que tinha nos bairros, né? Bloco, não era bloco? Nos bairros, né, das cidades, tinham uns blocos que a gente via o quê? Mais inocência, né? Menos exibição do corpo, né? Menos oferta do corpo, se expor. Então, não era ruim. Então, existe, certamente, a pessoa tendo uma conduta, sabe se comportar, oportunidade de acerto. Tem outra fala nesse livro também, que é um outro exemplo
que Bezerra de Menezes, junto com Manuel Filomeno de Miranda, nos traz, que vale a pena os amigos ler na íntegra. É o capítulo 24 desse livro, Tormentos da Obsessão, que fala: os serviços prosseguem. Aqui nos conta um caso muito interessante. Um casal, Júlia e o marido Otávio, ela, todos os dois no movimento espírita, ela médium, digamos assim, também início de atividades, educando a sua mediunidade com os estudos, aprendendo a conter os impulsos que chegam até ela. Ela é uma médium ostensiva, ele não. Então, aprendendo essa parte que nós sabemos que não é fácil, a pessoa que tem a sensibilidade e saber conter, para não se jogar no chão, que o espírito atua sobre, deu muitas crises. Então, é o trabalho que eu não sou médium ostensivo, quem é sabe que não é fácil. Então, saber trazer para o nível de equilíbrio. E ela estava muito bem, o marido, chegou o período carnavalesco, ela falou assim para ele: olha, nós vamos pegar firme agora na doutrina espírita, vamos esse último carnaval. Depois a gente não vai querer mais saber de carnaval, a gente vai pegar firme na doutrina espírita. E eles foram. Foram dois casais, mas dá uma ênfase para Júlia e Otávio. Só que um espírito de vivências passadas que tinha uma questão mal resolvida com Júlia, que fora prejudicado por ela no passado, que a perseguia, buscando brechas, percebe aquele movimento. É como está no livro dos Espíritos, né? É o gato vigiando o rato. Na hora que o rato bobeia, o gato pega, né? Fala: não, eu estou a casa espírita, estou livre, estou tendo uma conduta boa, mas uma deslizada que eu dou na casca de banana, eu posso tomar um tombo. Assim também acontece a nível espiritual. Então, Júlia vai com o Otávio para o carnaval e essa entidade reúne um grupo de espíritos que compartilhava de pensamentos com ele, não estava ligado à questão, mas eram companheiros de farra, digamos assim, do mundo espiritual. E esse espírito diz o que ia fazer. Fala: olha, nós vamos fazer o seguinte, eles vão para o carnaval, já foram, eu vou inspirar nela a bebida, que ela bebe um pouco em casa, ela vai beber um pouco aqui também. Vou inspirar ela a oferecer ao marido, que é mais contido, a beber, e como eu falei agora há pouco, essa bebida vai afrouxar um pouco a vigilância deles. Esse é um ponto, né? A bebida afrouxa a vigilância. Todos nós aqui já fomos em festividades, em churrascos, né? A gente observa, eu gosto de um churrasco, tá, gente? Que depois de um certo tempo de bebida, a gente nota que as pessoas mudam muito, não é? Principalmente se você não bebe, você nota que a face muda, as brincadeiras mudam. Então, a necessidade da vigilância. Então, ele, com esse pensamento, quando ele estiver embebedado, eu vou procurar um psicopata aqui nesse movimento carnavalesco, que tem um monte, vou atrair ele até ela, para ele esbarrar nela de alguma forma desrespeitosa. O marido vai querer brigar, vai ter tumulto, e eles vão sair para casa bravos. E aí, ele está sob efeito da bebida, eu vou intuir, ele vai bater num poste ou numa árvore e vão desencarnar. Olha só, hein? Olha só, gente, como é que as coisas acontecem. Então, às vezes, aquele movimento nosso despretensioso, e nós que temos, né? Eu e Liz só. O telhado de vidro, vocês, não vou falar por vocês, fala só por nós, né, Liz? O telhado de vidro, jogar uma pedra, quebra. Então, muitas coisas podem ser arquitetadas. Então, assim começou o evento. Júlia chega, sentaram numa mesa, vendo o movimento das escolas de samba, uma cervejinha muito quente, né, que acontece no período quente, e com o marido, olha, mas vamos devagar e contido, né? E ela, com a sua sensibilidade, sentindo as vibrações do ambiente, e em determinado momento, depois de muitas cervejas, o algoz acha o elemento desequilibrado que passa e esbarra nela de maneira desrespeitosa. Otávio, o marido, levanta, uma discussão começa ali e tal, mas aí nesse tempo, que eu vou explicar no final como isso aconteceu, é disparado um pedido de socorro que não partiu deles ali para o mundo espiritual. É isso que eu falei lá, esse sensor lá, um pedido muito ardoroso, e quem pediu foi um desencarnado, que ia acontecer algo sério ali. Vem a equipe de Bezerra de Menezes, e lá chegando, vê o quadro, e quando os algozes estavam aprontando, desculpe, eu adiantei a história, o homem ainda não tinha esbarrado na mulher não, tá? O psicopata. Estavam preparando para isso. Aí Bezerra de Menezes se
coloca de maneira aparente para esses espíritos obsessores e fala mensagens evangélicas de amor envolvendo aquele grupo todo. Os parceiros, que eram 4, aceitam a sugestão, fica sensibilizado. O algoz não ouça ele é um feiticeiro e violentamente agressivo, e Bezerra de Menezes falando com ele com amor, envolvendo ele agressivo, que ia fazer, que ela maltratou ele, contando, né, fazendo uma catarse, digamos assim, colocando para fora. E aqueles sentimentos difíceis, e chega um momento que ele é impactado. Ele fala assim, olha, eu deixo tudo isso, porque Bezerra fala, olha, você vai agredir ela hoje, amanhã ela pode ser só agressora em outras encarnações. É o processo da ação e reação, né? Mesmo que eu possa fazer um ferimento na Indaiá, magoar. Voltamos para o mundo espiritual, mas Indaiá é um espírito evoluído, não quer se vingar do José Lopes. Mas outros que se colocam na posição de vingadores vêm vingar por ela. Ela não quer, ela é evoluída, está em outro momento. Então, aí ele vira, depois que ele é tocado no coração, e diz assim, olha, eu deixo, mas eu gostaria que a minha mãe viesse falar comigo. A mãe já era um espírito desencarnado, né? E ela vem. E quando a mãe chega em espírito, ele se derrete, se joga ao colo dela, parece uma criança. E chora, abraça ela e resolve a questão. Aí, moral da história, foi a mãe desencarnada que fez o pedido de socorro aos espíritos superiores, a doutor Bezerra de Menezes, para ir lá, que sabia que o filho estava arquitetando a morte de Júlia. Então, olha só como as coisas acontecem a nível espiritual. E os momentos graves, as festividades, bebida em excesso, que pode ser um estupim. E outra coisa, tem uma pesquisa que diz que de 10 casais que vai para o carnaval, se eu não me engano, diz que 4 ou 5 se separam na noite de carnaval. Que bebe, às vezes alguns, aí acontece alguma coisa e tal, separam. Há muitos casos de separação de relacionamento nas festividades, onde há muita bebida e muita exibição de pessoas, muita vontade, homens se mostrando, mulheres se mostrando, desperta olhares que o companheiro ou a companheira não gosta e gera atrito. Então é um ambiente que nós temos que estar muito seguro para frequentar. Agora sabemos outra coisa importante, que nesses dias de festividade do carnaval, isso está numa das obras espíritas, que eu não me lembro qual, mas os amigos aí que são estudiosos vão lembrar, que as vibrações ficam tão equivocadas que certos espíritos atrasados têm acesso ao psiquismo do planeta novamente, porque a vibração baixa tanto com essas fantasias do sexo, da bebida, dos desrespeitos, muitas vezes de brincadeiras de mau gosto, que a vibração baixa a um ponto que se esses espíritos que normalmente não ficam entre nós, pela vibração, eles passam a ter acesso. É como, vamos lembrar de Harry Potter, os portais que se abram, digamos assim, porque nós oferecemos as condições para que essas entidades se adentrem. Dá licença. Eu, quando comecei a fazer palestra espírita, eu pensei assim, o bom de fazer palestra espírita é que a gente tem um copinho de água, né? Que a gente está sentado, quer beber uma água, o palestrante tem um copinho de água, né? Quem quiser que se prepare para isso, né, gente? Muito bem, então, essas paixões nesse sentido. No livro, capítulo 4, no livro Entre Dois Mundos, também Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, um pequeno trecho que eu anotei que eu achei muito bacana, diz assim para nós: acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, também no carnaval, né? Mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornara difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Já pensou, gente, se nós pudéssemos, graças a Deus que a gente não pode, chegar num carnaval e ver tudo a nível espiritual? Graças a Deus que a gente não vê. Porque eles falam para nós, o próprio Bezerra, que em regiões onde acontecem essas orgias no mundo espiritual, as deformações dos espíritos, as aparências rudimentares que eles tomam, moldam pelo espírito daquela forma, que são algo horripilante. Então imagine num movimento de grande bebedeira, de grande farra, as companhias, como diz aqui nessa questão da afinidade, que se mesclam e se juntam ali. Fala, meu Deus, que companhias estão aqui comigo? Qual o nível aqui da vibração do ambiente? Como a gente está movimentando essas energias que realmente,
fluido cósmico universal envolve tudo, e um pensamento, um contato, atrela ligações pela sintonia. Então, graças a Deus que a gente não pode ver. Que muitos falam assim, eu queria ser um médium ostensivo de ver espírito. Clara evidência, né, Carmen? Queria ver. Será que a gente ia gostar de ver tudo que aparece? Então isso, o espírito já vem, quem vem com essa faculdade, desde novinho já vai lidando com isso, é orgânico e consegue lidar com essas questões. E os estudos ajudam também a socorrer essas entidades. Tem um outro caso também, numa obra, se eu não me engano, no Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, se eu não me engano, pelo Chico, porque tem também o outro também, que eu esqueci o nome dele, que o Valdo Vieira. Como é bom ter amigos, hein? Como é bom ter amigos. Valdo Vieira, mas não lembro, acho que é André Luiz, que nos conta uma festividade de carnaval também nessa obra. Nos conta que no período do carnaval, tempos recuados, mãe viúva, filho único, a mãe gravemente doente. Sexta-feira de carnaval, que começa o carnaval. O filho chega do trabalho, finalzinho do dia, e a mãe olha para ele e fala assim, meu filho, não vai hoje para as festividades, que eu estou passando muito mal, preciso da sua companhia, e toma esse dinheiro, vai na farmácia e compra esses remédios para mim, por favor. Não, mãe, eu não vou, eu vou ficar com a senhora aqui. Ele estava com aquela resolução em si, mas quando ele bota o pé na rua, mal resolvido interiormente, as companhias espirituais que eu conhecia o sentimento interior dele, entre aspas, começa a falar, posa no ombro dele e diz assim, que nada, intuindo, tá? Isso tem nada, isso é mania de gente velha mesmo, já está bem. Mas se divertir, se trabalhou a semana toda, quando você voltar, ela vai estar tudo certo com ela. Aí ele cedeu. Por que ele cedeu? Porque no fundo ele queria aquilo. Aquilo era dele. E nos conta que ele vai para o carnaval. Retorna na quarta-feira de cinzas, destruído, ao quebrado, sem energia, bêbado. Quando chega em casa, vê que a mãe tinha sido socorrida naquele dia mesmo, ido para o hospital gravemente, entre aspas, desencarnou em seguida, às beiras da morte. E ele, os 11, querendo saber lidar com aquilo, não sabia, os vizinhos falando com ele, ele entra no banheiro, tentar tomar um café, um banho, para poder fazer alguma coisa. E aquele sistema de gás, para você controlar a temperatura da água, ele ali muito bêbado, ele movimentou aquilo ali indevidamente e morreu pela ação do gás que ele inalou. E aí mostra nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, esse espírito contando a história dele e o sofrimento dele no mundo espiritual, pela invigilância, pelo descuido, e ele se comunicando, sendo ajudado, socorrido depois de um tempo em regiões de grande sofrimento, colocando para fora toda a sua luta. Então, meus irmãos, às vezes um ato pequenino, nós podemos desencadear um processo que vamos levar um período muito longo para ressarcir. Então, segurar no freio de mão, saber onde está lidando com as situações que são ofertadas para nós, para evitarmos diversos problemas. Na Revista Espírita de 1867, tem um tema que diz assim, atmosfera espiritual. Assim se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O entusiasmo ou apodera de o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes, a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade mesmo, de todo um povo. Então nós sabemos que em determinados ambientes nós, às vezes, somos visitados por euforia, às vezes por abatimento, chegamos em ambiente, sentimos a energia desfalecer. Isso pode acontecer com grandes grupos, conforme Kardec traz na doutrina espírita. São influenciados e essa vibração, de acordo com a nossa vigilância, com o nosso esforço de nos manter a conduta, podemos ser envolvidos. A gente chega em ambiente, às vezes, a gente sente, mesmo não sendo médium ostensivo, que todos somos médiums, sentimos um ambiente difícil, sentimos que as energias estão indo embora, falamos, meu Deus, eu estou sendo chupado. Uma linguagem que se usa muito aqui nesse livro, de Manuel Flamengo de Miranda, é o vampirismo. O vampirismo no sentido disso que nós falamos aqui hoje,
de entidades que querem se aproveitar das exalações da bebida alcoólica. Eles não podem pegar o copo e beber, então intui quem gosta de beber, e ali ele absorve aquelas energias, absorve as energias do encarnado na área do sexo, digamos assim, irresponsável, porque os casais devidamente têm suas proteções, naturalmente, espiritual, mas as bagunças, então ali há os exploradores desse campo, que absorve, podemos dizer que vampirista. Então a gente fica esgotado, cansado, ao quebrar, fala, meu Deus, estava tão bem, agora o que foi que houve? Então, pode ser várias coisas, pode ser até a pressão que baixou, não tenha dúvida disso, mas às vezes adentramos em ambientes que a gente não está vigilante, seguro para entrar, e sentimos o impacto. Como a euforia em excesso também, que pode nos levar a coisas boas ou a equívoco, a impulsos inferiores. Irmãos queridos, eu tenho muito papelzinho aqui, mas o tempo urge. Então, não podemos esquecer daquela fala muito conhecida de Caetano Veloso, para a gente encerrar, quando ele falou há muitos anos atrás, né? Atrás, na Bahia, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E hoje a doutrina espírita fala que quem já morreu vai também, né? Quem já morreu e gosta de carnaval vai também. Então existe aí uma movimentação muito grande nesse período, que recomendamos a todos nós, né? A vigilância, a oração. Uma casa como essa que abriu no dia de hoje, é um posto avançado de atendimento espiritual, não é isso? As atividades que acontecem em algumas casas, que às vezes tem seminário, essa atividade dos jovens que acontece, qual é o nome mesmo? Comerge, aí no Rio, né? Comerge. Então são postos avançados de socorro, que as nossas energias, nossos fluidos, os bons espíritos sacodem muitas situações do mundo espiritual em sofrimento. Inclusive nesse livro, mostra o Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, com tendas espirituais no meio daquelas escolas de samba, posto avançado de socorro. Aquelas pessoas que desencarnam ali com excesso de bebida, situações diversas, o socorro acontece. Então somos ajudados. Então agradecemos a todos que vieram, o apoio, as vibrações, que Jesus nos envolva nesse período, que possamos contribuir com nossas preces, que os nossos entes queridos que estão na folia possam ser amparados e tirar o que tem de melhor do período do Carnaval. Graças a Deus. Bom, eu agradeço ao companheiro pela palestra de hoje, pela reflexão, que eu acho que essa reflexão é muito importante, porque a gente pode até estendê-la não só para o período de Carnaval, né, mas para todos os ambientes